Olá, eu sou o professor Nilo Ribeiro, da FAGE, sou professor de filosofia, e hoje nós vamos tratar aqui do humanismo do outro homem no pensamento dialógico de Emmanuel Levinas, esse filósofo franco-lituano que tem uma perspectiva outra sobre o humanismo. Então vamos tentar ver o que a gente pode trazer sobre a novidade do seu pensamento. Professor Nilo Ribeiro, você é um estudioso do filósofo franco-lituano Emmanuel Levinas, e nos anos 60, o filósofo ele publicou uma obra intitulada Humanismo do Outro Homem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual que é a contribuição desse humanismo em Levinas para o momento que nós estamos vivendo hoje de pandemia que afeta a humanidade como um todo. Pois é, obrigado pelo convite. Mas Levinas, quando ele aborda essa questão do humanismo, ele tem quase que um mote, que é o seguinte: ele vai dizer que o humanismo ocidental ainda não é suficientemente humano. E não é suficientemente humano por uma série de questões históricas, de que o humano foi vamos dizer, se desfigurando na medida em que ele foi também se empoderando de um certo individualismo. E então Levinas vai tentar buscar o sentido do humano, ou seja, repensar o sentido do humano a partir da dialógica ou da dialogicidade. Então, o que significa dialogicidade? Que não é possível pensar o humano sem pensá-lo na relação. E a relação, para ele, é a relação com o outro que é um outro concreto, que é um rosto humano que se põe e que se interpõe diante do indivíduo. Então, nesse sentido, ele pensa que o humanismo não é suficientemente humano, porque é ainda um humanismo que não se reveste dessa relacionalidade. Então, ele vai buscar o sentido primevo do humano no que ele chama de ética. Mas ética por quê? Porque na relação com o outro rosto humano, nós recebemos já imediatamente uma interpelação, vamos dizer, um convite a responder responsavelmente pela irrupção do outro diante de nós. Então, ele não é que Levinas, quando ele pensa o ético, não é que ele pensa a ética como uma reflexão sobre o ethos ou um conjunto de normas sobre o agir. Não, ele busca a nova semântica da palavra ética, que para ele significa ser responsável pelo outro. Há algo anterior ao diálogo. Por quê? Porque eu recebo primeiro uma palavra que vem de outrem. E essa palavra de outrem já me desestabiliza no meu discurso, na minha reflexão, no enquadramento que eu faço do outro. Então, a dialogicidade vem exatamente dessa perspectiva em que eu estou exposto. Expor significa eu não me ponho mais como indivíduo, como sujeito, como razão constituída, mas eu me ponho na constituição de mim nessa relação do outro que me bota fora de mim. Então, vai dizer Levinas que o humanismo do outro homem é esse em que o homem está, paradoxalmente, um sujeito fora de si. É isso que ele propugna, né? Ele defende que, para que o humanismo seja humano, ele precisa ser um humanismo em que o homem se pensa já interposto, interpelado pela pele, pela palavra, pelo corpo, pelo rosto do outro. Então, é o humanismo, se não pudéssemos resumir, o humanismo da hospitalidade, cuja figura, o protótipo desse humanismo, já que ele também é judeu, é a figura de Abraão.
Abraão, aquela figura bíblica, que tem duas dimensões nessa figura de Abraão, que a primeira é um homem que vive no provisório, vive nas cabanas, vive e que, vivendo no provisório, não tem casa, né, fixa, não tem uma arquitetura, mas que vive nas tendas, ele é também capaz de acolher o outro. O humano em nós sempre está no provisório, nessa espécie de tenda que não arma a sua estrutura fixa no mundo, mas que vive peregrinando, e que peregrinando ele é capaz, ele é sensível à acolhida do outro que é estrangeiro, como ele, que é aquele que é vulnerável, como ele. Então, essa dialogicidade que Levinas busca como figura, na figura de Abraão, em contraposição ao que ele chama da figura de um certo humanismo, que é a de Ulisses, né, da Odisseia. Ulisses é um homem que vai a outras terras, sai da sua ilha, Ítaca, e vai conquistar, e vai guerrear com o outro, e vai conquistar o outro, vai conquistar as suas terras, e volta a si mesmo, volta à sua ilha, volta ao seu lugar, do qual, no fundo, ele nunca saiu. Então, esse humanismo é colonizador, é guerreiro, tem uma certa, vamos dizer, perspectiva violenta muito presente, enquanto a maneira de sair dessa perspectiva do humanismo, que foi como se edificando ao longo da nossa tradição, seria retomar o que ele chama de, ao contrário da violência, a paz, o shalom. O shalom significa exatamente eu estar, vamos dizer, exposto na minha condição vulnerável, na minha condição de provisório no mundo, e então sensível, sabendo que o outro vai chegar a qualquer momento. É interessante, porque ouvindo você falar sobre essa questão da dialogicidade em Levinas, nós vivemos um momento em que nós somos convidados ou convocados a nos isolarmos, a nos distanciarmos das pessoas, justamente para protegê-las, justamente para cuidar dessas pessoas, né, por um movimento de alteridade. Queria que você falasse um pouquinho como é que se conecta, ou como é que o pensamento de Levinas pode iluminar essa situação que a gente vive hoje. Eu acho que é uma boa questão, e que, nesse sentido, pensar o humanismo nessa perspectiva da pandemia exatamente, vai na linha do que você já evocou. Eu tenho a impressão que sempre Levinas não nega, como a gente viu, não nega a subjetividade, não nega o sujeito, mas ele coloca o sujeito na relação com o outro. Então, evidente, para dizer isso, né? Quer dizer, esse isolamento, por um lado, nos dá a possibilidade de nos repensarmos enquanto sujeitos, enquanto indivíduos, mas, segundo ele, já como sujeitos responsáveis, que responde pelo outro, responde para o outro, responde com o outro. Então, esse outro, para ele, não é um outro abstrato, é um outro concreto, é um rosto concreto. Então, evidentemente, nessa perspectiva, pensar a dialogicidade é pensar que eu tenho que cuidar de mim para que também, cuidando do outro, nós dois, com o mundo, com a sociedade, possamos passar por esse momento sabendo que ninguém vive para salvar a sua própria pele, para conquistar um lugar ao sol, porque essa é a ideia do indivíduo, que luta, que se esforça, né, que esforça perseverar no seu ser, como diz Levinas, perseverar no seu ser. Eu sou eu tenho que garantir o meu eu, e então ele vai dizer, não, se trata exatamente da gente tentar não garantir a nossa pele, não é só me salvar num contexto de pandemia, mas essa espécie assim, de responsabilidade social. Então, tem uma dimensão aqui de resistência ao sujeito todo-poderoso, mas, ao mesmo tempo, resistência a esse sujeito poderoso, porque o outro é que está furando a minha bolha. Nós não estamos recolhidos em nós simplesmente para nos
assegurar a nossa saúde, mas é porque nós temos uma responsabilidade com a saúde e pela saúde de todos. É importante lembrar que Levinas é um pensador de uma filosofia pós-holocausto. Por quê? Porque ele é judeu e ele acha que é impossível agora pensar no humanismo, pensar no humano, sem levar em consideração a morte violenta a que o outro foi submetido. No caso, não só o povo judeu, que foi massacrado no Holocausto, mas junto com eles os ciganos, homossexuais, toda a classe de gente que era considerada inumana. No contexto então, de uma filosofia que leva em consideração vamos dizer, o aniquilamento do outro, a morte do outro, Levinas evoca uma novidade do pensamento, que é o seguinte: que a gente agora filosofa escutando o grito, a voz daquele que cai, né? Aquele que cai vencido em silêncio, é um grito no silêncio, é um corpo que fala. E que esse grito, esse silêncio, evoca um rosto, um nome único. Então ele pensa que filosofar é partir da unicidade, e não do humano como uma totalidade, como uma abstração. O que é o humano? Então, o humano é o único, e é o único que a gente tem que socorrer, escutar a voz, acolher o corpo, dar guarida e tudo mais. Então, no contexto em que nós estamos escutando todos os dias pelos meios de comunicação, né, número de mortos, a quantidade, e que, inclusive, há uma reflexão toda a partir de uma ética utilitarista, né? Que morram 10 em vista de salvar os milhões e milhões. Nós estamos contando números. Ora, numa filosofia da dialogicidade, em que a gente, vamos dizer, contempla o único, o nome próprio que é cada um, significa que cada um que morre é um nome, é uma pessoa, é um corpo que tem uma presença, deixa um sinal, um rastro de Deus, segundo ele, no mundo. Então, nós não podemos fazer uma filosofia do número de mortos, mas do número de pessoas que são dizimadas com as enfermidades. Então, eis aí uma dimensão política, social, em que nós temos que nos comprometer em salvar cada vez mais o rosto que grita, que geme, que lamenta, que morre nessa pandemia. Muito obrigada, professor Nilo, pela conversa, por trazer essas luzes do pensamento de Levinas, para compreendermos um pouquinho, para aprendermos um pouco mais sobre o humanismo, esse grande filósofo, e jogar essas luzes para esse momento que a gente está vivendo. Muito obrigada. Obrigado a você, foi muito bom falar e espero que ajude algumas pessoas a pensar nessa perspectiva.